Boa noite, queridos amigos, com muita alegria. Retornamos ao Lar do Amor para hoje refletirmos juntos acerca do item Causas Anteriores das Aflições, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. É um capítulo bastante interessante, que nos esclarece significativamente acerca das questões que a vida cotidiana nos oferece. E vamos então aproveitar para refletir e tirar o melhor proveito desse ensinamento na noite de hoje. Bom, nós gostaríamos então de começar a nossa reflexão refletindo acerca do seguinte. Muitas das vezes nós nos defrontamos com situações e não encontramos para elas, na vida atual, explicações, situações totalmente desafiadoras à nossa compreensão. Considerando que partimos da premissa de que Deus é bom, é justo, é misericordioso, algumas situações, via de regra, se tornam difíceis para o nosso entendimento quando nós nos defrontamos com elas. Vamos pensar, por exemplo, em situações que nos remetem a acidentes que são imprevisíveis, não são evitáveis e que muitas das vezes ceifam vidas que nos são muito caras e nós ficamos impossibilitados de impedir que essas situações se deem. Outros momentos nós observamos situações em que pessoas que são o sustentáculo da família, que mantém a família numa situação de bem-estar material, que respondem, pela família como um todo, de repente nós observamos certas pessoas nessa situação que a família perde e não sabe como explicar como que aquele indivíduo tão importante naquela família, sustentáculo daquela família, se vai de uma hora para outra. Muitos também enfrentam os reveses da fortuna. Quanta gente, às vezes, numa situação bem de vida, numa situação invejável para outros, de uma hora para outra se vê desafortunado. E isso, aos olhos do indivíduo, soa como castigo. Os flagelos de ordem natural, quantos terremotos, maremotos, situações que se dão e que escapam ao nosso controle e que nós só nos vemos na possibilidade de encarar como uma fatalidade. As crianças que nascem enfermas, que nascem com enfermidades de nascença, muitas deformadas, com quadros extremamente dolorosos, crianças, indivíduos que nascem com idiotia, cretinismo, numa situação mental muito precária, aí vem para nós a pergunta: que fatalidades são essas? Por que Deus permite que isso aconteça? Será que Deus realmente é bom, justo, considerado sob a ótica de que deixa acontecer essas situações que desafiam o nosso entendimento, que nos convidam a pensar duas vezes, dado esse contraste entre aqueles que se veem numa situação desgraçada, aqueles que se veem numa situação de favorecidos,
Como é que pode isso? Que Deus é esse que permite que uns experimentem uma miséria tão grande e outros vivam de uma forma favorecida, de uma forma nababesca, né? Olhando o prisma pela vida atual, fica difícil explicar, dadas as situações. Fica difícil explicar por que tantos nascem na miséria, por que tantos vivem a dor e o sofrimento com tanta intensidade, enquanto outros, né, nadam de braçadas na boa vida, no conforto, nas facilidades. Que Deus é esse? Como é que a gente consegue explicar uma criança que nasça e só conhece a dor e o sofrimento e tão tenra idade deixa a vida? Como explicar tudo isso olhando para a nossa realidade sem conseguir trazer as respostas para essa situação? Como? E aí a gente precisa se reportar a um axioma que todos nós conhecemos e que os espíritos nos lembram nesse capítulo. Todo efeito tem uma causa. Nada acontece por acaso. Absolutamente nada. Nada acontece por acaso. Todo efeito, na sua matriz, tem uma causa. E nós não podemos olhar para o mundo, olhar para a vida, olhar para os fatos, sem lembrar desse axioma. Se nós olharmos sob essa ótica, nós vamos pensar o seguinte: essas misérias que nós observamos no mundo, seja qual for a sua natureza, se elas se estabelecem, há de haver uma causa para que elas se estabeleçam. Desde que nós admitamos que Deus é justo, essa causa, com certeza, também será uma causa justa. Porque um Deus justo não permitiria uma causa injusta. Deus justo jamais permitiria que nós atravessássemos situações que não tivessem coadunando com a lei de justiça, amor e caridade. Então, o que acontece? Nós podemos recorrer a Joana de Ângeles, que nos diz assim: tudo no universo tem uma razão de ser. Mesmo aquilo que a gente não entende está vinculado a causas que são legítimas e que, em consequência, vão desencadear efeitos que são efeitos afligentes. Tudo tem uma razão de ser no universo. Nada, absolutamente nada, é por acaso. E aí, nós vamos lembrar de Joana, né, nos dizendo, no livro Atitudes Renovadas, nos dizendo o seguinte: as leis morais que vigem, que funcionam em toda parte, emanadas de Deus, são soberanas em sua justiça e alcançam todos os espíritos, os bons, os maus, os superiores, os inferiores, os angélicos, os perversos, e atinge a todos, sem exceção, sem predileção. Vai atingir a todos, as leis morais alcançam a todos nós, independente da posição ocupada na trajetória encarnatória, e vão nos alcançar naturalmente em acordo com o nível de evolução que a gente apresenta. Então, não há como escapar das leis morais. Não há como. A gente pode até tentar enganar, né, as leis. No mundo humano, a gente
até passa, muitas das vezes, despercebido frente às leis humanas. Mas não há como nós escaparmos à justiça das leis morais, porque elas são igualitárias, elas promovem igualdade, elas promovem o nivelamento de todos, porque a sua ação, ela não é uma ação dirigida a A, B ou C. É uma ação generalizada, atinge a todos em função da nossa evolução. E aí, nesse capítulo do Evangelho, os Espíritos nos convidam a refletir acerca do seguinte, que aquele que se elevar pelo pensamento, de maneira a apreender uma série de existências, não mais olhando por uma única existência, com a lente de uma única existência, mas se nós elevarmos o nosso pensamento e conseguirmos, através da elevação do pensamento, apreender uma série de existências, nós veremos que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo daquela parte que vai nos tocar no mundo dos espíritos. E isso vai nos permitir compreender que a justiça de Deus nunca se interrompe. A partir dessa fala dos Espíritos no Evangelho, nós podemos compreender que a reencarnação, ela faz parte da lei de justiça. Da lei de justiça, amor e caridade. E ela é uma ferramenta que vai nos permitir, através das diversas existências, ela vai nos permitir nos ajustarmos com as leis morais. Porque Deus não nos castiga. Deus não nos pune. Essa história de achar que o sofrimento na vida é castigo de Deus, que eu reencarnei para sofrer, que eu reencarnei para ser punido, isso não é real. Isso não é uma verdade. Por quê? Porque nós, na nossa inferioridade, somos incapazes de punir para ter prazer um filho nosso. Nós permitimos que eles experienciem as suas oportunidades, os seus desafios. Estamos sempre atentos a eles, dando a eles a chance de rever as escolhas para que não venham a sofrer. E estamos sempre propiciando a eles a oportunidade de escolher, mas também a oportunidade de reparar, e não fazemos isso por punição, mas fazemos isso para educá-los. Se nós, na nossa pequenez, agimos dessa forma, que dirá Deus, soberano do universo, que nos conhece na nossa intimidade e que, por nos conhecer, sabe das nossas necessidades e favorece que nós, através das nossas experiências, possamos dar conta das nossas necessidades, agindo de forma a alcançar o propósito, que é varrer da nossa intimidade a ignorância. Que ignorância? A ignorância das leis. Então, o que acontece? Isso nos remonta a um princípio básico do Espiritismo, de que há uma pluralidade de existências. E que essa pluralidade de existência, ela se executa, né? Elas se efetivam nos mundos criados por Deus para abrigar os espíritos que precisam experimentar a relação com a matéria para intelectualizar a matéria e alcançar a sabedoria pela experiência no trato com a matéria. Então, há uma pluralidade de existências e existem vários mundos
entre os mundos que nos são permitidos aportar neles para evoluir, está a Terra, né? Que é, sob a ótica espírita, um mundo de expiações e provas. E aí, quando nós compreendemos, quando nós conseguimos olhar para as situações, nos afastando da realidade e compreendendo que todo efeito tem uma causa, de que nós temos múltiplas experiências, múltiplas existências, e que a Terra é um mundo de provas e expiações, as coisas vão clareando para o nosso entendimento. Vai se tornando um pouco mais fácil nós compreendermos essas situações que nós atribuímos a elas o rótulo de fatalidades, dá para que a partir desse olhar nós possamos olhar para essas situações não mais como fatalidades, mas como situações de um grande projeto evolutivo. Se nós olhamos dessa forma, a gente consegue então explicar, né? A gente vê que se explicam por si as anomalias. Essas anomalias vão fazer o quê? Elas vão apresentar para nós a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus dos planetas, do planeta. Aí dá para a gente pensar assim, precisamos ter muita compaixão com aqueles que nascem, por exemplo, na miséria no Nordeste, experimentando a seca, experimentando a fome, experimentando as dores e o sofrimento de situações muito inóspitas. Então, nós somos convidados a experimentar a compaixão em relação a esses irmãos e agirmos para auxiliar a minimizar essas questões e auxiliar esses companheiros para que tenham a sua dor minimizada. Porém, nós não podemos desconsiderar que é possível que muitos desses companheiros que nascem nessa situação estejam colhendo os frutos de escolhas malfadadas anteriores. Há quanto tempo nós vemos, né? Como nós falamos no mundo, a indústria da seca, onde tanta gente enriquece às custas da miséria alheia, usando a seca como justificativa para amealhar riquezas. E aí, quando nós olhamos para essas situações onde esses companheiros sofrem nessas condições, nós olhamos e, apesar de sermos desafiados a auxiliar nesse processo de transformação dessa realidade, se torna um pouco mais fácil nós compreendermos por que essa situação se dá a despeito de Deus, né, ser bom, misericordioso, justo. Aí vocês vão de pensar assim, mas o mal, aquele que prospera no mal, enriquecendo às custas da miséria alheia, está aí, nadando de braçada no bem bom. Sim, mas os Espíritos nos dizem nesse capítulo o seguinte, a prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar ainda nessa encarnação, vai espiar no outro momento. Então, quando a gente compreende essa fala dos Espíritos, a gente consegue compreender que aquele que está sofrendo hoje, de alguma forma, ele está expiando o seu passado. E nós não podemos desconsiderar esse conhecimento, porque ele é desafiador. Desafiador não para explicar a situação do outro, mas desafiador para nos orientar acerca das nossas próprias escolhas. Por onde estamos traçando a nossa trajetória para que não venhamos a, no futuro, precisar expiar situações
fruto de escolhas mal feitas, escolhas inoportunas. E aí Joana vai nos dizer assim: as leis divinas estabelecem que o progresso é irrefragável e nada o detém. Então, numa situação ou em outra, de uma forma ou de outra, o progresso se estabelecerá. Nada deterá o progresso. É possível estacioná-lo no caminho por algum tempo. No entanto, há de chegar o momento em que o amor de Deus ensejará a expiação ao calceta. E ele, o calceta, encarcerando-se no corpo, né, impossibilitado de complicar o processo de evolução, vai se reeducar e despertar para a realidade. Essa fala de Joana nos remete, né, por exemplo, à questão das crianças que nascem com paralisia cerebral, espíritos que às vezes levam tanto tempo em corpos, né, debilitados, mas é o que Joana nos orienta a compreender. Quer dizer, naquele momento ali, esse espírito, o que acontece? Ele está naquela situação e não tem condição de complicar a evolução dele. Você já fez bobagem até ali, nessa encarnação em que ele nasce nessas condições, ele não terá condição de se complicar ainda mais. E, por consequência, encarcerado naquela situação, quer queira, quer não, o espírito vai ter oportunidade de se reeducar face à dificuldade que experimenta e provavelmente despertar para uma nova realidade. E aí, quando nós refletimos acerca disso e nos reportamos a esse capítulo, quando trata a questão das causas anteriores das aflições, nós precisamos compreender o fim útil dessas tribulações, né? Das expiações e provas. E aí nós nos lembramos de Jesus quando ele nos dizia: no mundo tereis aflição. Porém, ele também nos diz: vinde a mim, todos vós, aflitos e angustiados, que eu vos aliviarei. E aí a gente recebe a doutrina espírita, o Consolador prometido, que vem clarear a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente possa enfrentar esses desafios de uma forma madura, de uma forma resignada e aproveitando o aprendizado para que possamos evoluir, possamos crescer, né? E aí o que acontece? Os Espíritos nos dizem lá, nesse capítulo do Evangelho, tribulações são impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Ou seja, o espírito, numa situação dessa, né, enfrentando essas tribulações, normalmente, via de regra, são espíritos endurecidos. Ou, né, espíritos extremamente ignorantes, precisando experimentar essas situações para tirar o véu da ignorância. O que está sendo feito, então? Uma capacitação desses espíritos para a evolução. Essa é a proposta, né, dessas tribulações que são impostas a esses espíritos, né, para que eles possam se habilitar a desenvolver a capacidade de escolher com maior conhecimento de causa e, assim, escolhendo com maior conhecimento de causa, tenham condições de escolher mais acertadamente para que a sua existência seja uma existência de melhor qualidade. Mas os Espíritos também nos dizem, nesse capítulo, que os espíritos penitentes, que estão desejosos de reparar o mal que hajam feito, e na busca de aprenderem a proceder melhor, muitas das vezes eles escolhem livremente
provas ou expiações, com que finalidade, com que objetivo? Reparar os erros cometidos. E aí, quando nós nos defrontamos com essas situações, nós então já temos material para compreender que não se trata de fatalidade. Ou são tribulações impostas para que o espírito possa aprender a escolher com mais qualidade, ou são tribulações escolhidas pelo espírito e escolhidas livremente para que ele possa fazer o quê? Para que ele possa, por um nível de consciência já mais ampliado, agir na proposta de reparar o mal feito. Né? E aí, quando nós refletimos acerca disso, os espíritos também nos convidam a refletir que a expiação ela vai ser sempre útil como prova. Ela sempre servirá como uma prova. Porém, os espíritos nos dizem que a prova nem sempre será uma expiação. Então, assim, se eu estou numa expiação, essa expiação vai estar sempre me servindo como provação. Né? Além dela ter a função de me auxiliar a reparar, né, os atos da minha ignorância, ela também vai me auxiliar a provar o meu aprendizado no processo de escolher com mais acerto. Então, a expiação ela tem essa função. Né? Mas as provas, elas, via de regra, não são expiação. Se eu escolho uma dor, ela deixa de ser uma expiação e ela passa a ser uma oportunidade de crescimento escolhida livremente por mim. Posso escolher um caminho difícil, né? E por quê? Porque eu entendo que aquele caminho vai me favorecer. E aí, com isso, eu mergulho na prova, mas não porque eu tenha que reparar algum mal feito naquela situação, mas porque eu quero me lançar na proposta de quê? De avançar no meu processo de aprendizado de ordem pessoal. Então, os espíritos nos dizem, né, em função disso, que muitas das vezes as provas são simplesmente provas buscadas para concluir a depuração ou para ativar o progresso, ou seja, ou para concluir algo que ainda faltava, né, trabalhar, ou para ativar, impulsionar o meu progresso. Porém, o que eles nos dizem? Todas as vezes que nós atravessamos provas, expiações ou expiações, todas as vezes que nós precisamos atravessar essas situações, isso vai revelar sinais da nossa relativa inferioridade. E por que eles atestam e afirmam isso? Porque aquilo que está perfeito não precisa de provação. Né? Jesus, quando mergulhou na carne e passou por toda aquela situação, ele passou por uma questão de missão. Né? Um espírito de natureza boa, de alma elevada, sentimentos puros e inatos. Aparentemente, e com certeza, nada trouxe das existências anteriores, né, que precisasse ser provado. Porém, o que acontece? Ele se colocou a serviço de Deus, né, em missão de nos auxiliar no nosso processo de aprendizado. A prova de Jesus é uma prova, né, que eu usei como exemplificação, né, mas é uma prova grandiosa de um espírito angélico. Porém, mesmo no mundo em que nós habitamos, muitas das vezes nós vemos pessoas assim, né? Pessoas com instintos muito bons, pessoas com almas bem elevadas, que sofrem, né? E parece que não tem nenhum motivo para esse sofrimento, né?
parece que não tem nenhuma causa para isso, mas sofre com resignação. O que esse indivíduo está fazendo? Ele escolheu a missão de experimentar aquela dor com a vontade de se adiantar, né? Com a vontade intensa de progredir. E aí, não podemos esquecer que nós estamos num processo de crescimento evolutivo constante, né? E os espíritos vão nos auxiliar nessa compreensão, nos dizendo o seguinte, que mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos vão expungindo pouco a pouco as suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. Então, o que acontece? As expiações que apagam as faltas e purificam são o remédio que limpa as chagas e curam o doente. Aí os espíritos nos dizem, quanto mais grave o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. E aí eles nos trazem material para compreender, né? Que esse crescimento evolutivo vai deixando aflorar, né, as situações que o espírito vai vivenciando, vai vivendo, para que ele possa se curar, né, das chagas que ele lançou em si mesmo pelo seu passado de equívocos. Então, se os equívocos foram muito graves, né, quanto mais grave eles forem, mais apertado, mais enérgico, mais amargo será o remédio, né? Então, essa fala dos espíritos nos leva a compreender que, em verdade, a oportunidade encarnatória, ela é uma oportunidade. Ela, na verdade, não carrega castigo, né? Nós não encarnamos, não temos uma oportunidade encarnatória para pagar penitência, para ser castigado, né? Não é isso que Deus tem de planos para nós. Tanto que a oportunidade encarnatória, ela é renovável, ela é totalmente renovável. E por que eu falo isso? Porque há necessidade da gente aproveitar muito bem essa oportunidade encarnatória. Por quê? Porque, como nos diz Joana, ninguém transita na Terra sem experienciar o resultado dos seus próprios atos anteriores. E isso é perfeitamente compreensível. Quer dizer, se a gente vem à Terra, né, se vamos transitar na vida, vamos experienciar o resultado dos nossos atos anteriores. Por isso, as causas anteriores das aflições. Isso é totalmente compreensível, né? E por que é compreensível? Porque o espírito, ele é o construtor do seu projeto evolutivo dentro das leis que regem o universo. Nós somos os construtores do nosso próprio projeto evolutivo. Assessorados mais ou menos, mas somos nós os construtores. E como é que nós construímos o nosso projeto evolutivo? Nós o construímos em acordo com as nossas reflexões mentais, com as nossas palavras, com os nossos atos, a partir desse universo de escolhas, ao escolher o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, o que eu sinto, o que eu estou fazendo? Eu estou desenhando os meus planos para o futuro, né? E, obviamente, o futuro vai me aguardar silenciosamente, porém inflexível. Ninguém consegue semear e não colher. A
semeadura, como nos dizem os espíritos, é livre, mas a colheita é inevitável. Então, seja qual for a situação em que te encontres hoje na jornada física, é necessário agradecer a Deus a oportunidade ímpar por Ele nos oferecer os instrumentos de libertação e de felicidade. É uma oportunidade sem tamanho que nós temos. Então, é preciso que a gente reflita acerca dessa oportunidade e que nós lembramos que nós estamos desenhando o nosso futuro, nós estamos projetando o nosso amanhã. Então, o que acontece? Se o sofrimento e a inquietação bate, é preciso que eu me reserve a serenidade. É preciso que eu continue agindo com equilíbrio para que mais tarde eu possa colher a paz que hoje está me faltando. Se de alguma forma eu me encontro algemado a limites e dores, né? Por exemplo, estamos limitados ao isolamento social por conta da pandemia, se a gente está enfrentando limites ou se estamos enfrentando dores que nos maltratam, é necessário manter a paciência, porque isso vai passar. E à medida que isso passe, com certeza nós teremos a chance de experimentar emoções muito maiores do que isso, né? Emoções grandiosas pela certeza de que vencemos a dificuldade. Se por acaso a gente está experimentando a solidão, o desconforto, é necessário que a gente guarde a confiança em Deus e avance. Mesmo que a gente avance chorando, porque a gente precisa guardar na gente a expectativa de que reencontros felizes, outras alegrias se farão na nossa existência no momento oportuno. Se, por outro lado, muitas das vezes a gente se vê atormentado por espíritos de ordem inferior que ficam inspirando ideias perturbadoras, explorando a nossa resistência, é necessário que a gente pare e reflita e que ore por esses companheiros, que a gente dedique amor a eles enquanto a gente pode, lembrando sempre que esses são irmãos que a gente largou pelo caminho, né? Irmãos que a gente deixou desafortunados ao longo dos nossos dias existenciais, talvez até muito distantes do momento atual. Por outro lado, se a gente se defronta com as adversidades por onde a gente passa, recolhamos delas as lições que essas adversidades nos oferecem, porque a gente sabe que semeou isso ontem, né, no passado, e hoje a gente tem a oportunidade e o ensejo de recolher essas adversidades e de superá-las, porque é possível superar as adversidades. Se por acaso, né, a gente está sofrendo humilhação e adversidades para tudo quanto é lado que a gente se vira, não adianta negar ou recalcitrar contra o aguilhão, né? É preciso compreender que essas experiências vão nos fortalecer interiormente. Da mesma forma que o vendaval fortalece, por exemplo, enrijece as árvores que sofrem o impacto da sua violência, né? As árvores sofrem o impacto da violência do vento, dos vendavais, e, no entanto, né, a grande maioria se mantém enrijecida. É só lembrar, né, do caso do bambu, que verga, mas não quebra, né? Então, que sejamos nós, frente às adversidades da vida, aqueles que oportunizam a encarnação como uma alternativa, né? Como uma oportunidade bendita de crescimento, de aprendizagem, de reconstrução, de reparação, de refazimento, para que no futuro
nós possamos colher da experiência bem vivida no hoje, um amanhã menos sofrido, um amanhã com menos situações a serem reparadas, um amanhã que venha nos trazer um pouco mais de felicidade, de acordo com a nossa condição de espíritos imperfeitos encarnados no mundo de provas e expiações. Então, amigos, que possamos aproveitar essas orientações dos espíritos e que tenhamos todos muita paz em nossos corações. Que Jesus possa nos abençoar agora e sempre.